Eu sou Maurício, médico infectologista e trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Vicente de Paula. O que é hanseníase? A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Ou seja, é uma doença causada por um micro-organismo e ela é contagiosa. A pessoa infectada ela tem o potencial de transmissão para outros indivíduos saudáveis e assim a doença se mantém através de uma transmissão que a gente chama de transmissão aérea, ou seja, a eliminação do germe que causa a doença ela se dá através do ar, da respiração. Como prevenir? A hanseníase ela é uma doença crônica, né, de evolução crônica insidiosa. Insidiosa que a gente diz é de uma evolução lenta e bem discreta. Então, assim, a estratégia mais efetiva é o diagnóstico precoce. Como é uma doença que, para que haja transmissão, é necessário um convívio prolongado junto com a pessoa doente, então, quanto mais cedo a gente consegue identificar a doença, estabelecer um diagnóstico correto, aquela pessoa diagnosticada, ela já não transmite e ela deixa de transmitir rapidamente. Na hora que ela começa a tomar medicação, em 24 horas, após 24 horas do remédio, ela já não transmite mais. Assim, a gente consegue quebrar o ciclo de transmissão, ou seja, impedir que aquele indivíduo continue transmitindo dentro do seu lar para outras pessoas. Então, uma forma importante de prevenção é o diagnóstico precoce. Como é diagnosticada e quais são os principais sintomas? No caso da hanseníase, a gente diz que é uma doença de um diagnóstico predominantemente clínico, ou seja, através de sintomas. A pessoa, ao identificar a presença de sintomas que possam sugerir a hanseníase, ela deve buscar o médico, porque o médico vai fazer a avaliação física, né? Primeiro vai ouvir a história do paciente e após ouvir a história do paciente vai fazer o exame físico das lesões suspeitas. Então, através desse exame físico e da história, muitas vezes já é o suficiente para se estabelecer o diagnóstico da hanseníase. Aqui no Brasil existe um protocolo que ele permite, baseado nesses critérios clínicos, que o médico estabeleça o diagnóstico. E aí nós temos, além das evidências clínicas, nós temos exames laboratoriais que auxiliam. Eles não são indispensáveis, ou seja, não é necessário que para todos os casos a gente precise do exame laboratorial para dar o diagnóstico, mas eles auxiliam. E aí no caso, o que a pessoa em casa ela vai perceber para poder ter essa suspeita, né? Então, o mais frequente de todos são lesões, são manchas de pele. Na maioria das vezes são manchas claras, né, que a gente chama de hipocrômicas, né? Nem sempre elas são hipocrômicas. Elas são mais com esse aspecto no início da apresentação. E, além disso, alterações de sensibilidade cutânea, né? Ela deixa de sentir menos aquela região, ou ela tem uma alteração dos pelos, ou seja, aquela região acometida, ela perde os pelos, né? Não, a pessoa não tem coceira, então são lesões, no caso da hanseníase, que elas não trazem prurido, que a gente chama, não tem coceira. Existe alteração no suor, então a pessoa deixa de suar adequadamente naquela região. Isso são manifestações de pele iniciais. Mas como a doença ela também afeta os nervos, então a pessoa também pode ter sintomas relacionados aos nervos. Ou seja, formigamento nas extremidades, que a gente chama de parestesia, né? Perda de força, então incapacidade progressiva de pegar nas coisas ou de caminhar, de andar, né? Perda de sensibilidade e da função motora também devem levantar a suspeita para a doença. Como é feito o tratamento da hanseníase? É uma condição curável? Sim, a hanseníase é uma doença que tem cura, né? No passado, não, né? No passado era uma doença estigmatizante, mas hoje, com o avanço da medicina e das medicações, é uma doença plenamente curável. E assim, veja que você tratando precocemente, você tanto previne que outras pessoas sejam infectadas, como você previne também as sequelas da doença. Porque quando ela tem um diagnóstico muito tardio, ela pode deixar muitas sequelas graves, né? E assim, o remédio ele é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Então, o paciente que vai se tratar, ele não precisa comprar a medicação, ele recebe de graça. Não há uma falha de fornecimento, um remédio bem fornecido pelo Sistema Único de Saúde que garante a cura total da doença.